Muito bom dia a todos vocês. Vou repetir, hein? Tá? Espera um pouquinho, acho que o microfone falhou. Bom dia a todos vocês. Isso, muito bom dia. Bom dia também a quem nos assiste e acompanha ao vivo pelo YouTube, pelas mídias digitais. Sejamos, então, graças a Deus, muito bem-vindos e nós agradecemos muito a presença de todos vocês aqui nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes desse domingo, porque vocês, pode chover, pode fazer frio, a gente sabe que vocês estão sempre aqui. E a espiritualidade, como eu digo sempre, ela já está aqui antes de nós. O salão já está todo preparado, todo o ambiente fluidificado, as vibrações, muita luz e muita energia positiva. Então é muito importante nós, sempre que adentrarmos a esse salão, ao sentarmos, acalmarmos os nossos corações, fiquem tranquilos, serenos, os pensamentos sempre a Jesus. Nós temos aqui a imagem de Jesus, é muito fácil. Olhe para essa imagem e feche os olhos e converse com Ele. Faça os seus pedidos, os seus agradecimentos, que as equipes espirituais médicas já estão trabalhando junto a cada um de nós. Tá ok? Você nem precisa dizer para eles, olha, eu estou com dor de cabeça. Olha, eu estou com gripe. Eles sabem de tudo. E toda a medicação, todo o aparelho médico já está sendo aplicado em cada um de nós. Então, a nossa concentração é muito importante para facilitar o trabalho deles. Tá ok? Tem alguém chegando pela primeira vez aqui na casa? Olha, nós temos aqui um casal, aqui uma, né? Tá bom. O senhor e a filha. É isso? Tá bem. Desculpe. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Vocês são muito bem-vindos, assim como todos nós. Tá? Tudo que o senhor, a família precisar, mentalize Jesus, tá? Faça os seus pedidos, que tudo aos poucos vai se ajeitando e vai chegando. O que o senhor precisar de auxílio, tiver alguma dúvida, algum questionamento, procure pela gente aqui para auxiliar vocês, tá bom? Então, seja bem-vindo o senhor com a sua filha e toda a família. Bem, vamos aos nossos avisos e recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares, tá? Vamos fazer isso antes do início dos trabalhos. O Paz e Amor em Jesus, vocês sabem que todo mês nós montamos uma cesta básica para cada família assistida. O Paz e Amor assiste cerca de 400 famílias todos os meses. São 400 cestas básicas. Agora, no final do ano, em especial, nós vamos ter que fornecer agora, dia 12 de dezembro, para cada uma das famílias, 3 cestas básicas. Por que 3 e não uma, como é feito todo mês? Porque é um reforço que nós vamos dar para essas famílias. Porque o nosso grupo que distribui as cestas, né, todo mês, vai entrar de férias. Então, dezembro, janeiro e fevereiro é férias para todas essas pessoas, inclusive as assistidas. Então, nós vamos dar 3 cestas para envolver os 3 meses para cada família. Então, a gente fala sempre, olha, 400 cestas. Agora são 1.200 cestas que nós vamos ter que montar para essas famílias, porque nós voltaremos das férias somente em março do ano que vem. Contamos com todos vocês, a ajuda de quem puder montar a cesta para nós. Nós temos lá na entrada do salão uma caixa que tem as sacolas com a relação dos mantimentos, dos alimentos. Quem puder retirar e levar para casa e puder preencher a cesta, né? Ótimo, você pode preencher com quantos mantimentos você puder colocar.
Ah, eu posso colocar um só? Pode, por que não? Posso colocar todos e mais? Posso trazer 2, 3 cestas? Pode, fica a seu critério. Vamos ajudar, nós ajudarmos a essas famílias, por favor, tá bom? Até o dia 12 de dezembro. Prato do dia, hoje nós temos empadão, recheio de frango ou palmito, olha só, empadão, levar para casa, quentinho. Como? Só tem 2 de frango, hein? Não precisa ninguém sair correndo agora, deixa para depois, quem chegar primeiro leva, por favor. Trabalhos de evangelização e passes, né? Que é esse nosso trabalho de domingo, Evangelho, Vibrações e Passes. A casa oferece aos domingos, nós temos 2 trabalhos, vocês sabem, o nosso primeiro começou às 8 horas, e agora o segundo está começando agora, é todo domingo. E mais tarde, às 18 horas, também tem um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Mas não é só de domingo, são todos os dias, vários horários durante a semana toda, de manhã à tarde e à noite, trabalhos iguais a esse. Só que, durante a véspera do Natal e o Natal, 24 e 25 de dezembro, e 31 de dezembro e 1º de janeiro, nós não teremos esses trabalhos na casa, tá? Todos os outros domingos, todos os outros dias, a casa vai oferecer, mas só nesses 4 dias que não, tá bem? Eu acho que eu já estou falando demais, vamos aos nossos trabalhos de hoje, que vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Marina, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Gisele, prece inicial com o Davi, vibrações gerais dos passes e das águas, Wagner, prece final com a Vera. E hoje o tema da nossa palestra, em relação ao capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, itens de 1 a 4. Quem vai realizar essa palestra para nós é 2 representantes do grupo da nossa mocidade, que é realizado aqui aos domingos, Ana Clara e o Marco Antônio. Gente, prestem atenção nesses 2, que são frutos da nossa evangelização aqui, da mocidade da nossa casa. Vocês vão ver e ouvir um ensinamento muito bacana que eles vão transmitir a todos nós, tá? Eu até vou dizer que se o pai da Ana Clara estivesse aqui presente, ele com certeza estaria muito orgulhoso. E também a avó do Marco Antônio, se ela estivesse aqui, estaria também muito orgulhosa. Eu não vou dizer que eles estão e quem são, tá? Vocês vão ter que adivinhar. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Bom dia a todos. Livro Ainda Hoje, mensagem 169. Ergue-te em espírito, na intimidade do coração. Trabalha sempre e não percas o sorriso da confiança. Emmanuel Chico Xavier. Bom dia a todos. E a mensagem de hoje é do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item A Melancolia. Sabeis que por uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que vos se apoderam, tornando-os infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade.
Essas aspirações de uma vida melhor são inatas do espírito de todo homem, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, e esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensais que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentai-vos decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Vamos agora acompanhar o nosso companheiro Davi com a prece inicial. Todos juntos, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus, aquele que nos direcionou para o caminho da nossa felicidade. Todos juntos, neste momento de agradecimento, primeiramente, por estarmos aqui nesta casa bendita de paz e amor. E nesse momento que nos preparamos para sermos envolvidos no conhecimento do Cristo, nós agradecemos e pedimos amparo e proteção, para que tudo se transcorra na mais perfeita ordem, harmonia e paz, para que os expositores de hoje sejam ainda mais felizes nas colocações e nós, por nossa vez, estejamos conscientes de nossas responsabilidades, assimilando o seu conteúdo e vivenciando esse conteúdo no nosso dia a dia. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nossos irmãos espirituais que aqui estão, possa nos envolver hoje e sempre com as graças de Deus. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós somos representantes da Mocidade Espírita Paz e Amor em Jesus. É uma frente muito ativa aqui do Paz e Amor. Nós auxiliamos os Paz e Amor em eventos, nós fazemos algumas obras sociais também, como visitas a orfanatos, casas de repouso. Trabalhamos aqui também na Casa de Paz e Amor, sempre auxiliando, para que as famílias assistidas possam continuar sendo assistidas. Nós temos alguns representantes da Mocidade aí na plateia. Queria, por favor, que vocês se levantassem, só para... Quem for da Mocidade, por levanta favor. aí. Tem pouco hoje por causa do Enem, mas estão aí. Mocidade, ela é um encontro de jovens que ocorre aqui dentro do Paz e Amor mesmo. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. E o principal são os temas que nós discutimos todos os domingos. Então, se você tem algum filho, algum sobrinho, um neto, amigo da vizinha, enfim, que queira convidar aqui para a Casa de Paz e Amor, será muito bem acolhidos por nós aqui da Mocidade. Lembrando que a faixa etária ideal que nós consideramos são adolescentes de 16 a jovens adultos até 30 anos. Bom, então, dado o recado, o nosso tema é o Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então, dando início pela obra principal de hoje, que é o jugo. O jugo, segundo o dicionário e segundo a doutrina espírita, ele é o símbolo dos nossos fardos, dos nossos deveres. Ou seja, eles são as provações que nós, como espíritos encarnados aqui, passamos todos os dias. E não só isso, mas também a disciplina, ou seja, a forma com que nós compreendemos o jugo, a forma com que nós
evoluirmos com eles. Independente de alguma religião ou doutrina, existem frases que nos remetem a isso, como, por exemplo, sem dor, sem ganho. As pessoas aprendem quando elas estão passando por algum momento de dor, as pessoas melhoram apenas na dor, alguma coisa nesse sentido. E todos esses julgos, eles têm um único objetivo, independente de quais eles sejam, que é nos lapidar para que nós nos melhoramos espiritualmente e moralmente. Bom, nós temos alguns exemplos de julgos atuais que ocorrem na nossa sociedade moderna, como, por exemplo, alguma separação familiar, um processo de divórcio. Nós também temos alguns exemplos, por exemplo, hoje tem o vestibular, hoje é o primeiro domingo do Enem desse ano também, então jovens como nós, por exemplo, passamos por esse tipo de situação. Nós também temos, por exemplo, algum ente querido que está enfermo, ou nós mesmos estamos enfermos em algum momento de nossa vida. Nós temos o mercado de trabalho, o mundo corporativo, nem sempre é justo, nem sempre é tão ético, requer muita perseverança. Nós somos submetidos a esse... e também, claro, também temos as questões de saúde mentais, né? Pauta sobre doenças mentais é um assunto que vem ganhando muita força nas últimas décadas. E todos esses julgos, eles parecem bem pesados. E eles, de fato, eles são bem pesados. Então, considerando tudo que nós passamos, tudo que nós vivenciamos nessa encarnação, não existe nenhum tipo de felicidade completa nesse mundo, não existe nenhuma manifestação de felicidade, não é possível ser feliz. E bom, se olharmos, como o Marco falou, para o nosso mundo de hoje, é realmente fácil pensar que a felicidade não existe, né? No nosso cotidiano, na nossa correria do dia a dia, no trabalho, na escola, os próprios problemas que nós enfrentamos de relacionamento, problemas financeiros e os problemas do mundo, né? Quantas guerras nós vemos, quantos problemas políticos, corrupção, todas essas questões que nós vemos a todo momento, elas remetem toda hora a nós que a verdadeira felicidade é impossível de alcançar. Por isso que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, o homem pode gozar da terra de uma felicidade completa? E o Espírito da Verdade começa sua resposta dizendo que não. Esse não é legal de ouvir, né? Esse não nos desanima, nos desencoraja, nos entristece, pois todo mundo deseja essa felicidade completa. Como lido no Evangelho, é natural no nosso espírito, do espírito do homem, tender e buscar a felicidade completa. E o que nos deixa mais desencorajados ainda é como o Espírito da Verdade continua a sua resposta dizendo: pois a vida foi lhe dada como prova e expiação. A nossa sociedade, há séculos, milênios, tem uma coisa que faz com que a nossa mentalidade associe o ganho com a dor, né? A nossa mentalidade, já conduzida há muito tempo, faz com que pensemos que a nossa vida é fadada à dor, ao sofrimento, que Deus só gosta de quem sofre, que Deus acha que a gente vai pagar os nossos débitos, pecados, por causa do sofrimento. Como dito pelo Marco, existem alguns ditos populares que ficam enraizados na nossa mente, né? Um exemplo é: se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Todas essas questões realmente ficam em nós. E esse nosso pensamento está equivocado. Deus é nosso Pai, Ele é o Criador de todo o universo, e Ele quer a nossa felicidade. E não só Ele quer a nossa felicidade, como Ele impõe a nós o dever e a busca por essa felicidade. Nenhum pai colocaria empecilhos para a felicidade do filho, mas ajudaria ele a alcançá-lo, como um apoio. Os nossos problemas, os nossos julgos, eles não são empecilhos, eles são modos de nos ajudar a alcançar. E o nosso Pai, o nosso Deus, realmente é um apoio a nós. E nós, como filhos, precisamos nos apoiar no nosso Pai e caminhar com Ele numa felicidade. Mas aí vocês vão me perguntar: olha tudo que o Marco falou, todos esses julgos, esses problemas, um ente querido morreu, uma pessoa que eu gostava tanto está enferma. Como a felicidade é possível ter aqui na Terra? Bom, a felicidade completa é impossível existir na Terra, porque a vida na Terra não é completa, ela é relativa.
O nosso nível de aprimoramento relativiza o nosso espírito, impondo imperfeições, as quais impactam a nossa felicidade em si. Contudo, Deus quer que nós construamos nessa encarnação e em todas as outras a maior quantidade possível de felicidade e realmente vivenciemos isso. Essa felicidade não vai ser completa, vai ser relativa. Por isso que o Espírito da Verdade continua sua resposta dizendo: mas dele depende abrandar os seus males e ser feliz quanto se pode ser na terra. A felicidade terrena depende de nós, olharmos para as coisas pequenas, para as coisas simples da vida e sentirmos a mesma admiração, o mesmo contentamento, a mesma gratidão do que nas coisas grandes. Olharmos, olha aqui, todos vocês estão aqui respirando, não estão? Estão aqui sorrindo, conseguindo ouvir. Isso é magnífico, é uma bênção de Deus. E nós, na correria do dia a dia, não olhamos para isso. A gente só olha para o negativo, só para a coisa ruim. Então, quando a gente chega em casa, depois de um dia corrido no trabalho, e eu vejo que acontece em todas as casas, é normal, você chega em casa, você está nervoso, você está estressado, porque alguém falou, o fulano de tal, do trabalho, da empresa, falou tal coisa que foi ruim, e aí você reclamou para o chefe não te ouviu. Sempre tem desses. Mas isso foi o que do seu dia? 1%? Por que você está focando tanto nisso? E o momento que você almoçou, que você matou sua fome, e o momento que você está respirando, andando, e o bom dia que um senhorzinho te deu no elevador de manhã, no elevador do condomínio. A gente pensa nisso? A gente sorri com isso? Ou a gente só fica nesse negativo, só fica nesse ruim? E bom, é por isso que Jesus, no caso, a gente tem problemas, isso vai ter mesmo. Mas a gente, nesse momento de nervosismo, de problemas, quando seu pai, sua mãe está doente no hospital e você está ali na sala de espera esperando que a cirurgia acabe, é muito difícil ver o positivo da coisa. É muito difícil você pensar feliz, pensar positivamente. E agora sim, é por isso que Jesus nos diz em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Esse trecho também está no Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A fé em Deus é a consolação de todos os sofrimentos. Jesus nos chama não como um espírito superior que não entende nada do que a gente passa aqui, que está distante em seu trono e pensando, olha, esses aí estão sofrendo, vem aqui, é isso, reza aí. Não é o que Jesus está falando. Jesus é um irmão maior que compreende as nossas fraquezas, as nossas aflições, e Ele quer nos ensinar o caminho da paz verdadeira. Então, por isso que Ele nos convida a entregar esse peso do nosso coração, esse peso dessas aflições, a Deus e confiar na sabedoria e na justiça divina. A gente vem aqui, lê o Evangelho e toda hora fala da justiça divina, sabedoria divina, não é? Toda hora a gente está nessa. Mas quando a gente fala sobre confiar na justiça divina, porque se a gente for olhar, é difícil a gente confiar, não é? É difícil a gente pegar, sentar e confiar em Deus e confiar que, por mais que esteja doendo, por mais que esteja tudo difícil, essa justiça é de Deus e que está tudo bem, que vai dar tudo certo. E aí que eu dou o exemplo de Jesus. Jesus sabia que não precisava passar por nada do que Ele passou na terra. A humilhação, o sofrimento de ser crucificado, a dor física. Ele não precisava de nada disso, ele já era um espírito que a gente nem tem noção do grau de superioridade. Mas ele se revoltou em algum momento? Não, né? Ele ficou firme, ele confiou em Deus e ele sabia que aquilo que estava acontecendo era por um motivo maior. E esse exemplo de fé, ele não é uma coisa para se comparar, porque a gente não está no mesmo nível de Jesus e não consegue se comparar a Jesus. Mas ele é um exemplo, um farol. Ele é um momento de nós pensarmos que se até Jesus conseguiu essa serenidade,
confiando em Deus, mesmo sendo morto numa cruz, por que nós não vamos conseguir essa serenidade também? E é esse motivo, esse exemplo que faz com que nós busquemos a confiar em Deus, a força silenciosa que sustentou o Cristo nas horas de sofrimento. Deus consola os humildes e dá força a todos os que o buscam com sinceridade. Seu amor está em toda parte e junto de cada lágrima Ele coloca um bálsamo que acalma o coração. E aí, quando aprendemos a nos doar, a agir com amor, estamos realmente fazendo uma prece viva, mais forte do que qualquer palavra. E é nisso que mora a verdadeira sabedoria, em servir, amar e compreender. E é por isso que Deus nunca nos desampara. É por isso que existem tantos amigos espirituais que, mesmo nos momentos que nós achamos que estamos sozinhos, estão aqui nos amparando, nos auxiliando. Tantos mentores, um de cada um de nós, os anjos guardiões que estão ali nos auxiliando e nos dando força, porque Deus não nos deixa desamparados. E também é por isso que Jesus nos prometeu um Consolador, uma presença que nos ajudaria a compreender mais profundamente tudo o que Jesus ensinou. E assim que nos mostra, essa é a prova que Deus nunca nos deixa sem amparo. E eu estou sendo sim repetitiva, porque a gente precisa toda hora ter esse lembrete. O consolo, o ensinamento, a luz divina vai chegar até nós no momento certo, no momento que nós estivermos preparados para ouvir. E bom, seguindo o que a Ana Clara disse sobre o envio de um Consolador, tem um trecho do Evangelho que diz exatamente sobre isso. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo ele surge por volta de 1857 com as manifestações dos Espíritos para Allan Kardec. E a partir dessas manifestações houve o que nós chamamos de codificação, que são o período onde os 5 principais livros, toda a base do Espiritismo foi construída. E muito depois nós conseguimos entender qual que foi a promessa de Cristo. A promessa de Cristo, o Consolador, seria a doutrina espírita. Eu particularmente acho a doutrina espírita maravilhosa. Ela nos tem muito a ensinar. E continuando a leitura, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir o Espiritismo. Vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e deixa sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa, enfim, útil a todas as suas dores. Então, casa muito com o que a Ana disse, né? Vinde a mim todos os que estão aflitos, que eu vos aliviarei. Jesus sabia que, mesmo ele tendo vindo aqui materialmente, ainda assim nós teríamos as nossas provações que nós viríamos a passar. E ele nunca nos esqueceu, ele nunca nos deixou desamparado. E o Espiritismo, ele é o legado de Cristo, ele é a continuação de seu trabalho. E tudo que foi passado para Kardec, na época da escrita de toda a base do Espiritismo, só reforça mais ainda e dá mais ênfase no que Jesus disse e na missão que ele veio trazer aqui. E existe outro texto também, sobre o Espírito da Verdade, para Kardec, em 1861, que diz o seguinte: sou grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los, vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Então, é impressionante como Cristo, mesmo depois de séculos, ele preparou todo o terreno para que nós, ainda que passamos por todas essas provações, tenhamos o nosso consolo, que nós consigamos o nosso refrigério. Porque as provações, os julgos que nós vivemos aqui como espíritos encarnados neste planeta, não, eles não são fáceis, eles são pesados. Mas, ainda assim, Cristo não nos esqueceu. Cristo jamais faria uma coisa nesse sentido. Bom, e eu queria propor uma dinâmica agora com vocês, é uma reflexão interna. Eu vou fazer algumas perguntas, por enquanto não precisa se manifestar, apenas pensem consigo mesmos. Eu já passei por alguma provação parecida com as que vimos hoje? Ou eu passei por alguma provação, algum julgo durante a minha vida que foi muito doloroso para mim?
De que forma eu lidei com esse jugo? Hoje, já tendo superado, já tendo vivenciado, estando mais amadurecido, eu lidei com isso da melhor forma? No final de tudo, isso me tornou uma pessoa mais forte? Isso me lapidou espiritualmente e moralmente? E agora sim, para essa última pergunta, eu gostaria, por gentileza, que vocês levantassem a mão. Caso sim, tá, gente? Sem nenhum tipo de julgamento. Quando eu passei por essas provações, eu senti que eu não confiei em Deus como eu acho que poderia ter feito? Bom, e a dinâmica que nós fizemos nos mostrou que muitas vezes nós duvidamos de Deus nas pequenas coisas. E também nas grandes, tá? Quando um ente querido morre, quando nós estamos com uma dificuldade no trabalho, quando nós estamos desempregados, quando nós estamos no fundo do poço sem parecer que não tem ninguém, sem parecer que tem luz do nosso lado. Quando nos preocupamos demais, nós tentamos controlar tudo sozinhos, quando esquecemos realmente de confiar. É isso que torna o jugo pesado. É exatamente essa falta de confiança em Deus que torna o jugo pesado. E isso, Jesus nos convida a entregar esse peso, a caminhar com fé e serenidade. Não pensem que por causa que vocês vão confiar em Deus que vai tudo ficar tranquilo, que vai tudo ficar leve. A caminhada com Deus não é fácil e nunca vai ser. Vocês vão ter dificuldades, nós vamos ter dificuldades, todos aqui vão ter dificuldades ainda, independente da confiança em Deus. Porque as dificuldades vão aparecer. E a caminhada não vai ser tranquila. Você pode estar sofrendo agora mesmo. E você vai continuar, mas quando você tem Deus junto consigo, a caminhada é mais leve. Confiar em Deus não é como cruzar os braços, sentar no sofá e chorar. E falar, agora Deus, resolve tudo aí. Não é assim. Confiar é agir com o coração em paz, sabendo que Deus guia cada passo, que Deus vai nos ajudar, mesmo quando o caminho parece escuro. E aí, como prática diária, eu convido cada um de vocês, cada um de nós, a fazer um pequeno exercício antes de dormir. Então, quando vocês estiverem na cama, sozinhos, pensem em algo que preocupa vocês, em algo que está doendo aqui dentro. E diga um pequeno exercício, em silêncio: Senhor, eu confio em Ti, faz comigo e não por mim. Esse simples gesto, repetido com sinceridade, com amor, vai ensinando o coração a descansar na fé e, pouco a pouco, o jugo da vida se torna mais leve. E é interessante perceber como essa mensagem se aproxima da filosofia de Epicuro, que nos propõe a viver com simplicidade. Ele nos lembra que o verdadeiro prazer não está nos excessos, mas nas coisas simples, que nos fazem bem de dentro para fora. Quando educamos o nosso corpo, o nosso espírito, para sentir prazer no simples, no alimento que sacia, em respirar, em andar, no bom dia do colega do lado, a gente vive com liberdade, a gente vive com tranquilidade, a gente vive numa obra de caridade. E encontramos a felicidade não no ter, que é comum hoje em dia. A gente pensa, não tenho isso, não tenho aquilo, está acontecendo isso, a gente está sempre no não, no não, no não. Eu não tenho, eu não fiz, eu não sei lá o quê. Mas não no ter. A felicidade não está aí. A felicidade está no ser. A felicidade está no simples. E eu sei que quando nós sairmos daqui hoje, a gente vai passar por alguma briga, alguma coisa, vai um carro cruzar no trânsito na volta para casa e vai todo mundo já esquecer disso. É normal. Mas o principal, o mais importante de tudo que nós falamos, é que quando vocês estiverem na dificuldade, só peçam a Deus. Não precisa ser uma oração grande, só peçam, me ajuda, por favor. Porque Ele vai consolar vocês. Ele vai nos consolar, porque Ele é um Pai. E a gente precisa agir, sim, mas a gente precisa agir com fé. E é assim que, tanto no ensinamento de Jesus, tanto numa filosofia de um filósofo grego muito antigo, que é o Epicuro, o mesmo caminho é mostrado. A leveza nasce na confiança e na simplicidade. Quando confiamos em Deus e aprendemos a viver da forma simples, o coração se fortalece, o espírito se ilumina,
a vida se torna um exercício diário de paz. E por isso, para finalizar, eu falo com quem está sofrendo, eu falo com quem está com mal no coração, quem não vê nada do lado. Quem estiver assim, por favor, pense em Deus. Porque Deus está aqui por nós. Jesus veio para a terra por nós. A equipe espiritual amiga está conosco para nos auxiliar e ninguém está sozinho. Porque na caminhada com fé, na caminhada com Deus, tudo se tranquiliza e o jugo da vida se torna assim mais leve. Só basta a gente fazer o primeiro passo, que é muito difícil, mas é um exercício diário, o confiar. Então, quem estiver sofrendo, se acalme, porque o coração vai ser acalmado, vai ser acalentado por Deus. Muito obrigada, que Deus os abençoe. Bom dia, muito obrigado a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcos, por essas informações, por esses esclarecimentos, por nos recordar que todos nós temos em nossa jornada, temos o nosso caminho árduo e suave. Esse caminho que nos fará chegar à perfectibilidade, próximos a Deus. E como eles colocaram durante a palestra, durante a explanação do tema, nós temos aqueles momentos, nós temos aquelas necessidades de nos tranquilizar. E nesse sentido, agora nós vamos começar o nosso trabalho de passe. Nós temos os nossos médiuns passistas, que agora vão se posicionar. Nós sugerimos que todos que vão receber o passe fechem os olhos para que vocês não se envolvam com a movimentação que está acontecendo ao lado. Isso é uma sugestão. Se vocês assim desejarem manter os olhos abertos, não há problema algum. O passe será aplicado dessa forma, daquela forma que você está aqui presente conosco, recebendo essas energias que a equipe espiritual está aqui transmitindo juntamente com o médium passista a cada um dos presentes. Essas energias, a equipe espiritual, durante a palestra, durante todo o início do trabalho, foi observando a cada um, foi anotando, foi fazendo observações das necessidades. Para vocês agora fortalecerem e auxiliar nesse processo, coloque essas necessidades em sua mente, em seu pensamento, para que esses pensamentos, juntamente com a equipe espiritual, sejam potencializados e possam lhe trazer essas energias tranquilizadoras para a sua jornada, para o seu caminhar, para o seu viver e conviver além dos portões do paz e amor em Jesus. E nesse processo de tranquilização, vamos imaginar que em cima de cada cabeça dos presentes aqui no salão, uma luz forte, presente, estará brilhando, e essa luz irá adentrar ao seu corpo. Essa luz lhe auxiliará no restabelecimento dessas energias, daqueles centros de forças que são aqueles locais de ligação entre nós e a espiritualidade, entre nós e o nosso corpo perispiritual e o nosso espírito, que nós somos um. A gente fala às vezes como sendo 3 elementos, corpo, espírito e perispírito, mas entendam sempre
é uma coisa só, é um ser, é cada um de nós presentes. E essa luz, essa energia, ela começa pelo nosso coronário. O coronário, ele fica bem em cima de nossa cabeça, aonde é o elo de ligação com toda a espiritualidade, com todos os nossos irmãos que estão querendo se comunicar conosco. É a porta de entrada, é o local onde acontece essa ligação. Do nosso coronário, essa energia vai fluindo e vai preenchendo em seu caminho até ao chegar ao nosso frontal. O frontal seria aquele órgão, aquele centro de força que está mais ou menos acima do nosso nariz. Por ali vai entrando essa energia que vem nos facilitar os nossos pensamentos, as nossas tomadas de decisão, o nosso entendimento. Dali ele vai para o laríngeo que fica na nossa garganta, aonde ele vem facilitar, ele vem nos abrandar as nossas palavras, as nossas comunicações. Comunicação, elemento essencial de nossa vida. Sem comunicação, não existe vida. Isso é provado. E aí, essa energia vem no nosso laríngeo, dando aquele banho, aquele refrigério, aquele fortalecimento do nosso laríngeo. Isso vai descer para o nosso cardíaco, órgão responsável pelo bombeamento do sangue, aquele elemento transmissor, aquele elemento comunicador de todas as energias, de todos os alimentos que o nosso corpo humano necessita para o seu fortalecimento. E esse órgão também é o responsável pelos nossos sentimentos. Não é por mais outro sentido que a gente sempre vê nas declarações de amores a colocação de um coraçãozinho. Do cardíaco, essa energia vai para o esplênico. Esplênico, órgão que cuida do nosso tratamento, dos nossos elementos que vem em retorno do bombeamento do sangue. Vai passar pelo nosso fígado, pelos nossos órgãos que estão responsáveis por esse processo de higienização. Dali a gente pode ir para o nosso digestivo, o gástrico, aquele órgão que normalmente, quando nós temos alguma dificuldade, quando nós passamos por algum momento de indecisão, é o primeiro que dá aquele apertozinho. Ele vem ali tranquilizar esse órgão para que a gente siga com tranquilidade, para que a gente possa aprender a dominar esses momentos. Do nosso gástrico, ele vai para o genésico. Genésico, órgão reprodutor, órgão de ligação com a terra, órgão de ligação com os pensamentos, com as decisões que nós temos que tomar em nosso dia a dia. Que nós possamos sempre buscar aquelas decisões, aquelas opções melhores, sempre lembrando dos ensinamentos do Mestre Jesus. Querer aos outros aquilo que quereríamos para nós mesmos. Do genésico vai para o básico. Do básico vai percorrendo as nossas pernas, chegando aos pés. Dos pés ele vai para a parte traseira do nosso corpo, do nosso perispírito, e vai subindo em direção à nossa coluna vertebral e novamente fechando o circuito lá no nosso coronário. Nesse momento, estamos todos nós energizados.
todos nós restabelecidos com as nossas energias. Energias essas que dependerá de cada um de nós. Uma atitude autônoma de mantê-las em tranquilidade, mantê-las em equilíbrio durante a semana. Durante a semana, teve aqueles seus momentos de estresse, de dúvidas, de preocupações. Não tenham dúvida. Procure se lembrar aqui da nossa casa. Procure se lembrar daqui da figura do Mestre Jesus, aqui nesse quadro colocado, que esse quadro é para nos lembrar dele. Não é que é necessário a existência desse quadro, é que nós ainda precisamos dessas imagens. Nós ainda, em nosso processo evolutivo, necessitamos dessas imagens para nos tranquilizar. Então, nesses momentos do nosso dia a dia que nós precisamos dessa tranquilização, tente lembrar da nossa casa de paz e amor em Jesus. Tente lembrar dessa imagem. Tente fazer uma oração, que vocês vão naturalmente perceber que isso vai te trazer uma tranquilidade. E agora que estamos todos nós com as nossas energias restabelecidas, com as nossas energias tranquilizadas, vamos pedir à equipe espiritual que está aqui presente, que coloque nos vasilhames aqui presente todos aqueles fluidos, todos aqueles elementos necessários para o nosso tratamento individual nessas águas. Essas águas devem ser tomadas juntamente com os medicamentos, com aqueles medicamentos que nós recebemos das equipes médicas espirituais. Nunca devemos abandonar esses tratamentos. Essas águas receberam todos esses fluidos. Tratemos com tranquilidade, tratemos-as com carinho durante a semana. E que assim nós possamos levar essas energias, essa água para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia. Que assim seja. E agora vamos à nossa prece final. E assim, depois dessa palestra maravilhosa, dessas energias recebidas, agradecemos a Ti, Pai, por tantas bênçãos, por esta casa bendita e pela vida. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine, guie nossos passos. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, muito obrigado, um bom domingo. Vocês viram, hein? Esses dois que fizeram a palestra. É fruto dos trabalhos de evangelização aqui da Casa de Paz e Amor em Jesus. Eles são da mocidade, a partir dos 16 anos até os 30. Famílias evangélicas, famílias que divulgam o Evangelho de Jesus. Tragam os seus netos, tragam os seus filhos para a nossa evangelização. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. De luz, paz e amor em Jesus.